Bom dia. Bom dia para todo mundo que está se achegando. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Gi. Bom dia, minha linda. Pati, bom dia. Sueli também tá aqui. Bom dia para vocês que estão se achegando. Bom dia, Gi. Saudades do você, viu? Saudadona. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu vou fazer os pedidos primeiro, né? Deixa o clique aí no coraçãozinho para esses coraçõezinhos subirem, porque daí o Instagram entende que a live é legal e ele mostra para mais gente, tá? Então, por favor, cliquem aí nos coraçõezinhos para a live ficar mais visualizada, para chamar mais gente. Assim o Insta ajuda a gente. Bom dia para todo mundo que está entrando. Na live de hoje eu vou falar sobre yoga. Yoga como um todo, não só a prática do yoga no tapetinho, mas a relação do yoga com a nossa coluna. E tem um amigo que a hora que viu que o tema da live seria esse, ele falou, nossa, eu não posso perder essa live de jeito nenhum, porque ele tem problemas de coluna. Então, assistir a live, né, provavelmente o ajudaria bastante. Então é isso, o tema da live de hoje é yoga e coluna. E aí, para começar a falar sobre isso, sobre a relação do yoga com a coluna, eu vou explicar primeiro, vou tentar fazer assim, vou tentar fazer uma relação, vou tentar trazer a relação da coluna como um todo. Eu não vou falar especificamente da coluna, a coluna vertebral, apesar de a gente, quando fala de coluna, yoga e coluna, a gente relaciona essa fala com a coluna vertebral, o corpo físico. Mas eu gostaria muito que ao final dessa live todo mundo tivesse um entendimento mais abrangente do que vem a ser a coluna. Dentro da prática do Hatha Yoga, desculpem, dentro da prática do Hatha Yoga, a coluna, né, a coluna vertebral é sim o eixo principal dessa prática, desse método, né? E eu esqueci de falar uma coisa, tá? Se vocês quiserem deixar perguntas ou comentários, fiquem à vontade por aqui, ok? Acabei esquecendo. Então, dentro do método do Hatha Yoga, a coluna física mesmo, a coluna vertebral, que é a coluna como nós conhecemos, uma vértebra em cima da outra e tal, que fica aqui dentro, assim, né, do corpo, no centro do corpo, essa coluna é a base de tudo. Tudo na prática do yoga, tudo, absolutamente tudo na prática do yoga está relacionado com esse eixo central, que é a nossa, podemos entender a princípio como coluna vertebral. Por que a gente não pode descartar a parte física, né, da coluna vertebral? Eu gostaria que depois dessa conversa de hoje, vocês tivessem também um entendimento transcendente do físico, um entendimento para além do corpo físico, da coluna vertebral. Mas a coluna vertebral é fundamental, ela é importante também. Vamos começar pensando o seguinte: o que acontece com uma pessoa quando ela tem alguma lesão na coluna? Ela tem um limite gravíssimo instalado na sua vida. Se alguém sofre um acidente e lesiona a coluna, do ponto onde aconteceu a lesão para baixo, ela perde completamente a comunicação com o corpo físico.
Então o corpo deixa de responder. A pessoa fala, conversa, dependendo do ponto onde a lesão acontece, né? Vamos lembrar isso. E... Uai, meu celular deu uma pitadinha. Mas o corpo físico já não responde mais. A pessoa perde a coerência, né, da consciência, da mente com o corpo físico. Dependendo do ponto onde acontece a lesão, daquele ponto para baixo, o corpo se torna um vegetal, né? Então, pensa, o que acontece com uma pessoa que sofre esse tipo de lesão? A pessoa deixa de se expressar totalmente, intensamente. Ah, Jaque, mas nem sempre o corpo é necessário para a manifestação da expressão da consciência. Não, na verdade o corpo nunca é. O corpo é só um veículo. Mas você tem que estar preparado para isso. Você tem que estar sabendo usar muito bem mente e consciência, o que é transcendente ao corpo, para conseguir não precisar do corpo. É possível? É perfeitamente possível. É possível uma pessoa que não consegue se movimentar, que está numa cama, acamado, realizar-se, né, como ser humano? Sim, é perfeitamente possível. Mas essa pessoa tem que ter um grau de conhecimento de si mesmo, da mente, dos seus poderes mentais, dos seus poderes conscienciais para poder se realizar. Senão o cara fica limitado, vai para uma cama, vai para uma cadeira de rodas e a vida foi uma tragédia. Por que que o mundo fez isso comigo? Por que que a vida fez isso comigo? O que que eu fiz para merecer isso? E pronto. O sujeito se incrusta nessa limitação e deixa de existir. Então a coluna, a própria definição da coluna é um eixo central que estrutura o esqueleto. É o eixo que dá estrutura para o esqueleto. O esqueleto se movimenta a partir da estrutura dessa coluna, desse eixo. Então, dá para a gente ter uma ideia de quão é importante a coluna, sim. Então, tudo no yoga, na prática, né, especialmente, quando eu falo Hatha Yoga, entendam qualquer linha de yoga, qualquer linha de prática de yoga que envolve asanas, pranayamas, mudras, kriyas, bandhas, meditação, tudo isso, tá? Então não importa, qualquer outra linha de yoga, quando eu falo Hatha, é porque o Hatha é o mais antigo, mais tradicional, é o primeiro método que surgiu. Na verdade, nem foi o Hatha. O Hatha é uma derivação do Natha Hatha Yoga, que é a origem do yoga, dessa prática, desse método de prática do corpo com o corpo físico para alcançar um objetivo específico, que é o tal do yoga, a união. Não vamos falar sobre isso. Então, quando eu falo Hatha, eu estou me referindo a essas práticas que envolvem o corpo, as práticas corporais, qualquer uma que seja. Ah, mas eu pratico Vinyasa, Ashtanga Vinyasa. Tudo bem, está usando o corpo, então tem a ver com Hatha Yoga, tá? Então, tudo nessa prática, nesse método, está baseado no eixo da coluna. Os próprios asanas, eles são movimentações da coluna. Os asanas surgiram a partir das possibilidades de movimentação da coluna, baseados, é claro, principalmente os asanas mais antigos, os mais tradicionais, baseados na conexão que o homem daquela época tinha com o ambiente à sua volta. Então, o Tantra reconhece que o micro que eu sou é a equivalência do macro. Então, o que eu vejo no macro, no mundo à minha volta, é uma réplica do que eu sou, ou eu, uma réplica do macro, sei lá, tanto faz. Mas se existe uma estrutura central no mundo, nesse planeta, existe uma estrutura central em mim. E aí, a partir dessa leitura, que é chamada mítica, mitológica, né, da geografia à sua volta,
o homem foi compreendendo a sua própria geografia e trazendo isso para a prática dos asanas. Então, se a coluna é o eixo central do meu corpo, da minha existência, por enquanto estou falando só de corpo físico, eu preciso trabalhar os movimentos dessa coluna para manter ela perfeitamente saudável. Tá? Então, começamos daí. Já começamos daí. A coluna estamos falando de anatomia só, fisicamente. A coluna é o eixo que sustenta o esqueleto alinhado e permite todos os movimentos. Uma pessoa que tem a coluna torta aqui em cima na região cervical, provavelmente não consegue realizar todos os movimentos com os seus braços. E espero que vocês saibam, limitação de movimentos com os membros superiores significa limitação de movimento na realização do Karma Yoga, da ação que precisa ser realizada. Oi, Silvia. Bom dia, querida. Bem-vinda, viu? Que bom. Assista depois, sim. Vai ficar salva aqui. Vai ficar gravado e vai ficar salva. Então, a coluna é esse eixo central principal. A partir daí, tudo se baseia nisso. Então, precisamos, sim, do corpo físico pleno, saudável, a coluna alinhada. Eu preciso de fortalecimento dessa estrutura central para conseguir ficar sentado na meditação. Tá? E aí, por que é que vem essa tal dessa necessidade de meditação? Bom, como eu falei para vocês, a leitura que o homem daquela época tinha de si mesmo e do universo era muito diferente do que a gente tem hoje, né, dessa leitura que nós temos. Então, o homem daquela época reconhecia numa determinada região, lá na Índia, lógico que ele estava lá, o que ele via à sua volta era aquela região. Então ele reconhecia numa determinada área um monte, que é chamado Monte Meru, é uma cordilheira. E essa cordilheira era considerada a coluna do mundo, é o eixo de sustentação, o centro do planeta Terra, a região central. E nessa região central, ao longo desse eixo, na geografia do planeta, existe uma área específica, rodeada por 7 montanhas, onde está o que é considerado o coração do planeta. Uma caverna lá, uma área, uma região onde vive o próprio Deus, Shiva. Tá? Não vamos falar sobre esse aspecto mítico com profundidade. Talvez numa próxima live até eu fale mais sobre isso, para que vocês conheçam um pouco mais sobre isso. Então, como é que o homem fazia o entendimento disso? Essa coluna é o eixo central do planeta. Nesse eixo central existe um lugar onde habita o Senhor. Eu tenho em mim um eixo central, a coluna. Esse eixo central tem um lugar onde habita o próprio Deus, o próprio Senhor, o meu eu verdadeiro. E esse Deus aqui, né, não é Deus, é um Deus que fica lá fora no céu. Nossa, você está querendo dizer que Deus vive dentro do nosso coração? Não, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Desculpa, se foi isso que pareceu, não soube me expressar direito, não soube me expressar direito. O que eu estou querendo dizer é, você é esse Deus que habita essa caverna no centro desse eixo do seu corpo. Assim como no eixo central nesse eixo central do mundo, existe uma caverna onde habita o Deus, o Criador, tá? Então a coluna ganha uma grandeza que transcende o corpo físico. O Tantra chama a nossa coluna de Merudanda. Merudanda. Meru é a montanha, é a cordilheira, é o divino, sagrado, tá? Danda é um bastão, é uma coluna.
Então, Merudanda significa bastão sagrado ou coluna sagrada, que nós podemos entender como sendo a coluna vertebral. Tá? A tradução disso para nós é a coluna vertebral. Mas na tradição mesmo, essa é uma coluna sagrada. Esse é um eixo sagrado. O nome que se dá para isso é bastão sagrado. É divino, é sagrado, porque ele é o eixo de existência, de manutenção de algo que é extremamente sublime, transcendente. Ainda segundo essa tradição do Tantra, que reconhece esse eixo central, essa coluna, esse eixo central como sendo o bastão sagrado, quando do momento da concepção da vida em um ser, um feixe da luz divina, daquele Deus que você acha que está lá em cima, olhando para você e fazendo as coisas por você, se você pedir, um feixe desse luz, uma fagulha, ela adentra nesse bastão que já existe, ela entra como um raio impactante e luminoso e se aloja na base desse bastão, na coluna, na base da coluna, que nós conhecemos como Muladhara Chakra, ou o chakra básico, o chakra que é a base. Então, existe um movimento de descendência, né, da radiância divina. Isso está escrito nos textos do Tantra. Se você estuda yoga, se você pratica yoga e não acredita nisso, você precisa rever seus conceitos. Eu adoro yoga, mas eu não acredito que eu sou Deus. Então você precisa rever os seus conceitos. Reflita, medite um pouco mais, estude um pouco mais, para ter mais clareza de entendimento e tentar entender isso, porque o yoga nos mostra isso. Isso não é algo que assim, o yoga está dizendo, olha, se você quiser, acredite nisso, mas se você não quiser, acredite em outra coisa. Não tem isso. Não existe isso no yoga. O yoga não está dizendo, olha, eu vou te apresentar uma possibilidade, mas você pode seguir uma outra linha aí, com uma outra possibilidade, e achar que é de outro jeito. Não tem isso. Isso não existe. Nós estamos falando de uma sabedoria eterna e sagrada. Sanatana Dharma. É isso. Mas os tempos mudaram, nós temos outro tipo de consciência. Não. Talvez nós estejamos menos conscientes. Talvez nós estejamos mais inconscientes da verdade. Mas a verdade continua sendo a mesma. Ela não vai mudar porque nós achamos que deve ser diferente. Tá? Bom, então, no momento da concepção, voltando para o momento da concepção, isso está no Tantra. No momento da concepção, um feixe dessa radiância divina entra como um raio. É o movimento de descendência. É uma ação descendente. Desce da radiância divina e se aloja no corpo físico. No Muladhara Chakra também. Tá? Porque o corpo físico é alimentado por essa energia. Qual é o objetivo da vida agora? O raio veio e deu a vida. E agora? O objetivo da vida é fazer com que esse feixe de luz, esse raio proveniente da radiância divina, ascenda através desse eixo central, mesmo pelo qual ele desceu. Agora, essa energia, esse raio divino precisa ascender. E enquanto sobe e ascende, vai realizando a experiência humana em todos os planos. Então começamos com o plano físico, depois passamos para o plano astral, energético, depois para o plano mental, depois para o plano búdico, depois para o plano da bem-aventurança, Ananda, e aí estamos na plenitude, na realização plena. O objetivo da vida é esse. Veio, agora precisa voltar. Por isso que a gente costuma dizer que yoga é um método para voltar para casa, é um caminho de volta para casa. Que eu vim de lá, eu vim dessa radiância. E vim para fazer alguma coisa específica.
para falar alguma coisa específica, que eu só consigo falar e fazer se eu permitir que essa energia, que esse feixe de energia que se acomodou, nossa, esqueci essa palavra, gente, desculpem. Esse feixe de energia que se acomodou ali na base da coluna, ele precisa subir, ele precisa voltar para casa, ele quer voltar para a radiância. Mas ele não quer voltar porque está fugindo daqui, não é isso não. Quando a gente quer fugir do mundo, como às vezes acontece, é porque nós estamos enxergando o mundo com os olhos do plano físico. Nós não estamos conseguindo enxergar o mundo com os olhos da alma. E aí o mundo parece ruim, cruel, terrível. Porque a gente vê com os olhos do plano físico, né? O que essa energia quer é realizar-se, mostrar todo o seu poder de realização e nessa trajetória ascender. É a chamada ascensão da Kundalini. Essa energia que está alojada, que se acomodou, né, na base da coluna é a Shakti, a poderosa energia feminina que dá a vida. E a partir dela, quando ela está na coluna, né, na base da coluna, ela recebe o nome de Kundalini. E a partir dela, em nossa coluna, quando ela atinge esse eixo central em nossa coluna, eu estou falando coluna, mas aqui a gente já está falando de energia. Então, essa energia, ela desce, a trajetória de descendência dela é através do plano energético. Isso não acontece só no corpo físico, tá? É uma coisa que transcende. Então, a gente tem que aceitar, a gente tem que entender a ideia de conexão de todos esses corpos. O meu corpo, como existência Jaqueline, não é isso que vocês estão vendo apenas. O meu corpo, também segundo o Tantra, o meu corpo tem um espaço mítico que abrange até o ponto onde a ponta do meu dedo alcança quando eu estico o braço, para cá e para lá. Então eu estico o braço para cá, até aqui, ó, é meu corpo. Tudo que tiver aqui dentro dessa área está afetando e sendo afetado pela minha existência. Para falar de planos físicos, tá? Se formos falar do plano de consciência, tudo que existe no universo afeta e está sendo afetado pela minha consciência. Então a gente precisa aprender a olhar para o yoga com essa visão que transcende a parte física. Então, praticar asanas para desenvolver uma boa qualidade de coluna, de musculatura, para poder sentar e meditar, é fundamental. Mas não é para a sua coluna ficar bem e você poder chegar ao final da vida com bastante mobilidade. Não. É para você chegar ao final dessa experiência de vida com mais sabedoria, com mais consciência. É para que você chegue ao final desta jornada tendo realizado ao máximo possível a luz divina dessa radiância que está lá, parada lá, só esperando para subir. Por que ela não sobe? Porque esse eixo central, coluna ou sushumna, que é o canal canal do corpo sutil, por onde essa energia vai subir, está bloqueado. Os chakras que deveriam estar ali funcionando estão bloqueados. Se eles não estão funcionando, não tem como essa energia subir e realizar-se. Então, através da prática dos asanas, sim, você melhora a postura do corpo, mas volto a dizer, não é para simplesmente para melhorar a sua postura e a sua mobilidade aqui, para você sofrer menos de dor nas costas. Não, isso vai acontecer, você pode ter certeza. Mas o propósito disso, o objetivo disso é permitir que essa energia ascenda, que ela venha à tona. E aí você realize a consciência divina que você é. Tá? Então, por isso,
Quais asanas eu devo fazer para a coluna? Todos. Todos os asanas, inclusive Shavasana. Todos os asanas. Todos eles estão baseados nos movimentos da coluna. Então pensa assim comigo, ó, quais são esses movimentos? Então a gente consegue manter a coluna alinhada, ereta e parada, pausada, para meditação. Então as posturas em que a gente para e alinha a coluna, elas são indicadas para a gente fazer práticas de pranayamas e de meditação. Por que isso? Porque quando eu pauso o movimento do corpo, assim como uma montanha, eu pauso o fluxo do prana. Quando o prana para de circular intensamente, a minha mente responde exatamente igual. A mente pausa, ela se aquieta e se acomoda. Se a mente está falando menos, quem eu escuto? A voz desse coração. Os asanas são para isso, para que você consiga ouvir menos o que está do lado de fora de você e mais a voz interna desse ser divino que está no coração. Mas já que estou um pouco confusa, você falou que a energia vital, a Shakti, ela se aloja na base da coluna. Mas esse ser divino está na base da coluna ou está aqui? São nos dois lugares. Aqui está a consciência eterna. E na base da coluna está a energia eterna que gera a vida, que gera a possibilidade desta consciência se manifestar. Tá bem? Então, é uma coisa só, com dois aspectos que se separa na hora de manifestar a vida física, a vida aqui, realizável, tá? Então, quando eu aquieto o corpo nas posturas de meditação, coluna bem alinhadinha, bem alongada, o que vai acontecer? Os bloqueios desse eixo vão meio que desaparecer. E aí essa energia, essa Kundalini começa a subir. Posturas, por exemplo, de flexão. As posturas de flexão são aquelas em que eu levo a testa na direção do joelho. Eu flexiono a coluna. Percebe? Como que o yoga está completamente envolvido com a coluna. Então, eu movimento a coluna de diversas formas diferentes, através dos asanas, para ganhar a mobilidade, fortalecimento e, vamos dizer assim, vai a desintoxicação da coluna. Porque se eu tenho a coluna torta, destruída, isso vai se refletir no corpo sutil também. E o inverso também. Se a minha mente, meus pensamentos, a minha energia está sempre poluída, isso vai se refletir no meu corpo físico. Então, fazemos as posturas, por exemplo, de flexão para ganhar mobilidade, para ganhar espaços nessa região da coluna, para ganhar conhecimento. E assim, o eixo central vai ficando desbloqueado, desintoxicado. Para quê? Para que aquela energia que está assentada lá na base da coluna possa vir. Outro movimento da coluna, por exemplo, são as posturas de extensão. A gente chama de extensão da coluna. Então, na flexão, eu levo a testa na direção do joelho, tá? Na extensão da coluna, o meu joelho está aqui, a minha testa vai bem lá para trás. Eu abro o peito, abro o tórax. Outro movimento da coluna. Se eu estou associando esses dois movimentos, no mínimo esses dois movimentos, o que eu estou fazendo com a coluna? Esticando para cá, depois esticando para lá, desobstruindo, liberando. O que vai acontecer? Primeiro, meu corpo físico vai ficar sem dor, sem doença. Aliás, as doenças são um dos 9 obstáculos para alcançar o yoga. Então, se o meu corpo físico está saudável, eu não preciso me preocupar com o corpo físico, e o corpo é ferramenta de atuação, sim. Então, é isso. Se eu consigo atuar plenamente, então se eu tenho o corpo físico saudável, eu consigo atuar plenamente. Percebe porque é importante ter o corpo saudável? Não é para você não sofrer menos. Não precisa de corpo saudável para não sofrer. É só você não se apegar ao corpo, não vai gerar sofrimento. Mas você precisa do corpo saudável para ser esse ser transcendente, sublime, supremo que está aqui, assentado no coração.
com uma energia poderosa de vir a ser qualquer coisa alojada na base da coluna. Você tem os poderes para ser tudo, absolutamente tudo. Você tem os poderes, você é os poderes para vir a ser e realizar absolutamente tudo. Só precisa... Eu vi que aqui, acho que o Luan escreveu... Como é que você escreveu aqui? Deixa eu ver. Eu vi que você fez algum comentário aqui, que é acalmar o corpo. Só precisa acalmar o corpo. Usar menos o corpo e mais a consciência. Esse é o processo. Então, a verdadeira ligação entre o yoga e a coluna é essa. O objetivo das práticas dos asanas, movimentando a coluna, fazendo uso dessa coluna, é para que a coluna se torne um canal, um eixo central de sustentação da sua existência física, mental, emocional e espiritual, para que você realize, para você se realizar. É o caminho da autorrealização. Tá? Deixa eu ler aqui o comentário do Luan. Acalmando o corpo naturalmente, a respiração vai se acalmando. Exatamente. E é o inverso também. Se você começar a andar mais depressa, sua respiração vai acelerar. Isso é um processo. Porque o corpo precisa de energia para movimentar-se. E se você para o movimento, né, essa necessidade da energia se acalma e a respiração também se acalma. E como consequência, a mente e os fluxos mentais também vão se acalmando. O Luan está dizendo aqui que tem sido experiências ricas esses aprendizados. Isso é transformador. Isso é yoga, né? A Mônica deixou eu tô vendo, eu já vi que tem uma pergunta aqui, viu, Mônica? Já vou responder lá. A Michelle está perguntando aqui: todas as emoções alteram o fluxo respiratório, não é? Sim, elas sempre estão relacionadas com... Sempre elas vão afetar de alguma forma o fluxo respiratório. Isso isso vai acontecer mesmo. O que precisa acontecer, o que a gente precisa... quer dizer então que não tem alternativa? A vida é um jogo, as emoções sempre vão existir, sim, vão existir. Então eu vou estar sempre afetada? Não. Você precisa aprender a reconhecer essa interferência das emoções e se tornar o observador desse processo acontecendo. Quando você consegue fazer isso, o que eu reconheço não é algo fácil, né? Quando você reconhece isso como observador, você já olha para uma situação e você já sabe, esse tipo de situação provoca em mim uma determinada emoção que me desequilibra, me tira do meu eixo central. Esse é o grande segredo inicial. Tá? Vai chegar um momento em que essas emoções já não trarão mais assim tanta interferência. É o que se espera, né? Mas esse é um processo assim meio complicado para a gente na experiência que nós estamos vivendo. Porque a gente se envolve muito com as emoções. Então esse é um processo complicado. Ontem nós tivemos a última aula de um curso rápido de Vedanta e meditação. E daí a Cecília falou assim na aula: acreditem, na Bhagavad Gita, Arjuna faz uma pergunta no primeiro capítulo para Krishna, e aí ele fala tipo assim: bom, eu tô com medo, eu tô desesperado, eu tô com medo, eu não quero lutar. Aí Krishna fala durante 18 capítulos como é que ele faz para encontrar o equilíbrio, para ele se fortalecer, porque essa luta é necessária, porque não existe morte, porque não, enfim, porque ele é a própria vida eterna. 18 capítulos falando sobre isso. Quando chega no final do 18º capítulo, Arjuna pergunta: nossa, mas como é que eu faço para não me envolver com isso? Como é que eu faço para não sentir medo? Então, isso é só para mostrar que esse é um caminho que exige disciplina. A gente tem que estar o tempo todo atento e observando isso. Senão, a gente se envolve demais com as emoções. E aí, essas interferências acontecerão. Então, o que a gente precisa aprender é: olha para a emoção. Realmente eu sinto medo. Não estou achando que alguém vai chegar ao ponto de estar numa rua, atravessando a rua, aí vem vindo um carro em alta velocidade, a pessoa vai olhar, mas não vai se assustar, não vai se alterar, e o carro vai passar por ela, mas não vai afetá-la. Não existe. Essa possibilidade não existe.
né? Isso, você será afetado. O que você pode fazer é, ao perceber que vem vindo um carro, ao invés de ficar com medo e travado sem saber o que fazer, você olha e fala, opa, aperta o passo, vou sair daqui correndo. Pronto. Ficou nervoso, ficou ansioso? Não, eu só tive uma ação coerente com a situação. Né? É isso. Né? As emoções, elas são para isso. Deixa eu ver o que a Michelle está falando. Tenho percebido através do aumento da constância na prática que quanto mais calma a minha respiração, mais rápida eu fico na execução das minhas tarefas. Isso, porque isso traz foco e concentração. Exatamente isso. Isso é uma coisa que, por exemplo, quando alguém começa a praticar yoga e meditação com o objetivo de ganhar concentração e foco, isso vai acontecer. Mas isso não volto, eu sempre falo sobre isso. Isso é descascar a banana, comer a casca e jogar a banana fora. O yoga pode te oferecer muito mais. O yoga é a ferramenta para te oferecer muito mais do que isso, tá? Deixa eu ver a pergunta da Mônica. Alguém escreveu aqui, você muda, tudo muda. Exatamente. Pergunta da Mônica. Sempre que eu mantenho a coluna ereta, essa energia flui ou tem a questão de chakras bloqueados? Não é sempre que você... Deixa eu voltar aqui. Não é sempre. Boa pergunta, viu, Mônica? Não. Não basta ficar com a coluna alinhada para essa energia fluir. Não é assim. Por isso, a gente não pratica os asanas uma vez, alinha a coluna e segue a vida agora. Não. Por isso, essa é uma prática constante. Então, vamos lá. A gente começa praticando, por exemplo, com a consciência no corpo físico, sim, porque estar consciente do corpo físico é mais fácil. Nós estamos conscientes do corpo físico. Se eu disser para você, mexe o polegar da mão direita para os lados, você pega o polegar e faz assim, ó, para os lados, para a direita e para a esquerda. Aí eu falo, agora leva o seu polegar para frente, pressionando o dedo indicador. Você faz isso, você tem consciência, tá? Agora, se eu disser para você, conduza o fluxo de energia da região da cabeça para a região do quadril. Sem fazer, você não consegue. Nós não temos consciência desse fluxo de energia. Nós não temos essa consciência. Então, nós precisamos trabalhar a aquisição, né? Nós temos que desenvolver essa consciência. Como é que a gente faz isso? Começa trabalhando o aquietamento do corpo físico. Tanto que o próprio Krishna, Krishna na Bhagavad Gita, ele ensina, acho que, 8 capítulos, se eu não me engano, 6 capítulos, acho que é o 6º capítulo que fala sobre a meditação. Ele ensina uma série de passos a serem realizados antes de você sentar para meditar, na transcendência desse corpo físico. Por quê? Porque você precisa primeiro realizar o físico aqui. Então, começa pelo físico. E Patanjali também. Patanjali vai colocar a meditação lá no final dos sutras. Primeiro é autoobservação, autoconhecimento e depois prática de asanas, pranayamas. Aí você vai ver se vai fazer meditação ou não, tá? Então comece pelo corpo físico. Assenta o corpo, observa o corpo, percebe o corpo. Isso vai fazer com que você tenha uma percepção e uma consciência diferente do que é o corpo físico, do que significa o corpo físico. Nós precisamos do corpo físico como um instrumento para a realização dessa energia divina que está lá no Muladhara Chakra. Mas enquanto eu não tomo consciência disso, a energia fica lá, dormindo, ela fica bem apagadinha. É como uma vela. Vela de 7 dias embrulhada no papel serve para alguma coisa? Não, só serve para ocupar espaço no plano físico. Como é que a vela realiza a sua função? Quando você acende o pavio, que ela foi feita para iluminar. É a mesma coisa, essa energia fica lá retida lá embaixo, só esperando o momento de este corpo que está ocupando espaço no mundo servir como instrumento para essa luz irradiar, para ela transcender, para ela mostrar para que veio, né? O tradicional mostrar para que veio. Então, quando você começa no físico, Mônica, a tua relação, a tua consciência com o físico muda
Alguém também colocou aqui, quando a gente muda, tudo muda, né? Você muda, tudo muda. Então, se a sua relação com o plano físico está mudando, o chakra básico Muladhara estará ativo, constantemente ativo, o vórtice dele girando. E aí o que acontece? Se ele está ativo e girando, automaticamente essa energia Shakti, Kundalini, que está aqui adormecida, começa a fluir. Então aí, quando você se senta para meditar, você começa a ter outras percepções. Aí você começa a sentir sensações nos braços, nas mãos. Mas parece que estou sentindo uma energia fluindo, meu corpo parece que está esquentando. Às vezes a gente tem a sensação de que o tamanho do corpo amplia, aumenta. Essas são sensações diferentes das sensações do plano físico, simplesmente porque você está alcançando um nível de consciência diferenciado, é mais sutil. Você só pode sentir isso depois que realizar a experiência de percepção e de conexão com o corpo físico, para daí sim sentir o energético, o mental, o emocional, e aí vai, tá? Ah, mas eu tenho percepções do plano sutil, eu vejo coisas. Ver coisas, se não trabalhar bem o plano físico, vai ficar um maluco, um lunático. É uma pessoa perturbada. Tanto que a gente encontra centenas de pessoas que têm visões, que têm intuição, que têm percepções, são tudo considerados lunáticos. Porque não conseguem trazer isso para a realidade. Tem uma percepção, ouve vozes constantemente. Mas não adianta você ouvir as vozes. Você tem que trazer isso para a realidade. E a realidade é aqui, tá? Então, só permanecer com a coluna alinhada, não. Como é que a gente faz para ativar os chakras? Começa com yamas e niyamas. Patanjali ensina. E Krishna na Bhagavad Gita também. Krishna vai ensinar uma série de observações que o guerreiro precisa fazer antes de ativar os chakras. Começa assim, tá? Então é um processo, viu, Mônica? É um processo, sim. Não é um processo lento, né? Mas, como disse o mestre Gopal, quando eu estive lá na Índia, ele falou, o caminho não é longo, o caminho é curtíssimo. É um papuf, é um piscar de olhos. O problema é que a gente se distrai muito, a gente, né, sai do caminho, viu, com muita frequência. A Michelle também falou, a meditação é muito rica, sempre fui bem lerdinha, sem concentração e ansiosa. Essa mudança está salvando a vida, e realmente salva, transforma. Tentando arrastar o marido, que vive com dor na região torácica e dor na coluna recorrente. Vai ficar salva a live sim, viu, Michelle? Vai ficar salva sim, tá? Então é isso, gente. Na verdade, a ideia da live não era de vir falar sobre posturas. Que posturas eu faço para a coluna? Todas, qualquer uma, todas. Ai, mas eu posso fazer invertidas? Pode. Obviamente você tem que fazer primeiro um reconhecimento da saúde atual da sua coluna. Se tem problemas na região cervical, as invertidas agora não são muito indicadas, mas elas podem se tornar viáveis em um determinado momento. Mas você pode fazer qualquer coisa, deve fazer todas as posturas. Você precisa de um reconhecimento de si mesmo. Como está a minha coluna, como eu sou, como é a minha dinâmica, qual é o tipo de energia que eu tenho. Porque se eu fizer posturas mais enérgicas, eu, por exemplo, se eu faço posturas mais energizantes, não é bom para mim. De vez em quando eu faço, mas não é bom. Eu fico muito agitada, eu fico muito acelerada, porque eu já sou nesse nível. Então eu preciso fazer as posturas mais de aquietamento, de recolhimento. E isso é uma questão de autoestudo, autoconhecimento. Você tem que entender o que você é, o que você veio fazer e que tipo de yoga você pratica para conseguir realizar isso. Essa é a parte mais importante. Não é como eu pratico os asanas para ficar melhor, para me sentir melhor. Não. É como eu pratico asanas para ser melhor, para ser a minha melhor versão para o mundo. É isso que a gente veio fazer aqui. Você veio irradiar essa luz divina para o mundo. Essa é a nossa missão. E a coluna é o canal, é o pavio da vela. Uma vela que não tem um bom pavio não consegue
iluminar, mostrar a sua luz, tá bem? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido esclarecedor e interessante para vocês. A live vai ficar salva e deixa seus comentários aqui, por favor, porque ajuda outras pessoas a virem também, né, a participar depois das próximas lives. Se você gostou, se achou o tema interessante, compartilhe a live com alguém que também pode se interessar e se beneficiar, tá bom? E aí eu espero vocês na semana que vem. Lembrando que de segunda-feira de manhã a gente está praticando sadhana espiritual, sempre às 6:30 da manhã. É uma prática de meditação bem bacana. E na quarta-feira da semana que vem tem live novamente, tá bom? Beijo enorme no coração de todos vocês. Namastê. Obrigada por estarem aqui acompanhando. E até a próxima. Beijo enorme, gente. Namastê.